projeto do Florinda Cast surgiu de uma sugestão do meu marido, no caso você, e rapidamente eu já gostei da ideia, já abracei a causa, já fui planejando como eu faria, que formato seria, qual nome eu daria para o projeto. Esse projeto é exclusivamente para mulheres, mas é claro que a gente abre uma exceção para os homens também. Por que eu escolhi fazer isso para as mulheres? Primeiro que as mulheres me inspiram, eu acho que elas são fortes e ao mesmo tempo delicadas, e eu sou uma admiradora das mulheres. Então eu quis fazer um formato exclusivo para elas, porque eu acredito que existem muitos temas que podem ser explorados, que podem ser discutidos e que podem ser aprendidos pelas mulheres, e eu quero proporcionar isso, eu quero facilitar isso. Para escolher o nome, eu pensei num nome que ao mesmo tempo fosse divertido e também amável. E eu acredito que o Florinda traz essa diversão quando a gente lembra do seriado do Chaves. A dona Florinda, ela era bem divertida, ao mesmo tempo que ela era brava, ela era também trabalhadora, apaixonada, e traz essa diversão. E amável porque Florinda significa flor ou aquela que floresce. Eu achei esse significado muito bonito e eu quis trazer isso. Diversão e amabilidade também. A minha expectativa com o podcast é inspirar mulheres. Eu sei que todas nós temos histórias inspiradoras e encorajadoras, e eu quero trazer a oportunidade de mulheres contarem as suas histórias para inspirar outras mulheres. Uma mulher encorajada, uma mulher inspirada, ela inspira outras mulheres, ela inspira homens, ela inspira crianças, ela inspira onde quer que ela passe. Eu investi muito carinho e dedicação nesse projeto. Eu espero que ele seja uma bênção na sua vida e que ele possa te inspirar a florescer. Olá, eu sou a Joyce Braga, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Florinda Cast, um podcast que recebe mulheres que inspiram outras mulheres com as suas histórias. Hoje nós temos a honra de receber aqui no nosso estúdio uma Florinda que é administradora, tem formação em contabilidade também, é uma pessoa arrojada, mãe do Pedro Lucas, teve a sua vida na fazenda e na cidade, uma pessoa arrojada de verdade. Tatiana Ferola, seja muito bem-vinda, Tatiana. Boa noite, Joyce. Muito obrigada por esse convite, de eu fazer parte, né, desse programa Mulheres, né? E eu estou com Mulheres Acolhe Mulheres. Legal. E eu estou amando fazer esse trabalho junto com nós, mulheres, precisamos estar à frente, né? Pois é. Trabalho. Eu gosto disso, assim, sabe? Eu acho que a mulher, ela inspira mesmo. E aí, quando o Luciano teve a ideia de fazer, porque foi a ideia dele, aí eu logo, assim, já fiquei apaixonada, sabe? Porque a mulher sempre me inspirou, as mulheres sempre me inspiraram. E eu falei, a gente ter esse espaço para poder trazer outras mulheres, para contarem as suas histórias e realmente inspirar, porque eu acho que a mulher, ela inspira muito. Eu acho a mulher muito forte, sabe? E aí ela tem essa delicadeza, a mulher tem essa delicadeza, mas ao mesmo tempo você vê uma mulher muito forte por trás dessa delicadeza. E aí trazer esse ambiente aqui para a gente encontrar convidadas que possam compartilhar as suas histórias com outras mulheres, eu acho que é muito inspirador. Então, nós estamos muito felizes de receber você aqui. Antes da gente entrar na nossa conversa, o Luciano tem um recadinho para a gente, que ele vai nos passar agora. Boa noite, Luciano. Boa noite, meninas. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer tê-los conosco. E o recadinho é rápido. Mandar um abraço para os nossos amigos da Antec Telecom. Internet de qualidade na nossa região é Antec Telecom. Obrigado, Bruno, e toda a equipe que sempre tem nos ajudado, tem fornecido internet de qualidade para a gente poder comunicar aí não só com a região, mas com o mundo. Muito bem. É maravilhoso, né, gente? A internet revolucionou, mudou tudo, né? Tem a capacidade, por exemplo, a gente está aqui, não vive mais, né? A gente ficou sem energia. Acabou, todo mundo, ninguém trabalha mais, ninguém faz mais nada. A gente depende, eu estava pensando, acabou a energia e acabou a sua comunicação praticamente com tudo, assim. Fica aquela dependência. Um recadinho que o Luciano esqueceu de dar foi
que é para você se inscrever no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, ajude a fortalecer esse canal que está começando, que é filhotinho. E a gente precisa muito do seu engajamento para que ele possa crescer. Essas conversas irem para outras mulheres, outras pessoas, outros lugares, né? E você nos fortalece muito compartilhando, você nos fortalece muito comentando e se inscrevendo nesse canal. Então, eu espero você se inscrevendo agora. Eu quero ver no final desse podcast um número maior de inscritos, tá bom? Eu conto com a sua colaboração. Então, vamos lá. Tatiana Ferola. Eu sei um pouquinho, assim, por cima da sua história, que eu acompanho as suas redes sociais, né? O Luciano agora te acompanhando ali, ele conta um pouquinho da sua história também. A mídia foi feita muito em cima disso também, a sua mídia, né? Contando um pouquinho da sua história, eu acho muito legal. Uma coisa que é a Fazenda, você foi ali criada também na Fazenda, né? Teve a sua parte ali em Uberlândia, né? Mas uma parte ali na Fazenda. E me deixa muito curiosa o fato de você falar que o seu pai te colocava para trabalhar assim, no pesado mesmo, né, Tatiana? Eu sou da roça também. Nós fomos criados na roça. E eu fiquei até os 13 anos morando. Eu morava um pouquinho na cidade, um tempo a gente morou na cidade, mas basicamente na roça, até os 13 anos. 13 anos eu fui para a cidade, trabalhar lá. Só que eu era uma roceira Nutella. Eu não era assim como você, de pegar no pesado, essas coisas. Meu pai e minha mãe não colocavam assim para pegar no pesado, não, sabe? O Fabinho, sim. Mas eu não, era bem Nutella. Só que você não era nada Nutella, né? Não. Seu pai te colocava no pesado mesmo. Conta um pouquinho disso. Como que era ser essa menina, mas que pegava no pesado igual o menino mesmo? Eu e meu pai, assim, nós tínhamos uma convivência maior, né? E, assim, eu acho que era até um elo de criança, mesmo que a gente temos. Meu irmão veio, ficou 1 ano, e aí as ideias não batiam, né? Porque acaba que eles pareciam muito, né? E às vezes ele ia com um rompante com meu pai, e ele também, aí dava choque, né? E assim, quando eu parti vim para a fazenda, toda a vida vinha, ajudava. Nossas férias era só dentro da fazenda, né? E aí, com isso, a gente via a necessidade de trabalhar. E meu pai fazia eu trabalhar. Vai lá, minha filha, para você aprender a descarregar um caminhão. Aí vinha assim, porque sempre gostou do meu cabelo grande, enrolava aquela camiseta, igual o Chapa, que ele ganhou a vida, começou como Chapa. Do Chapa, ele foi ser motorista, o patrão pagou para ele tirar a carteira, e aí ele foi motorista. E assim eu fui fazendo. E eu acho que tudo que ele me determinou para fazer, eu ia e fazia. E assim, em termos assim, de caminhão, já passei várias noites tampando buraco com pedra para tentar tirar caminhão, para carregar caminhão para ir para o frigorífico que precisava pagar as contas. Então, assim, realmente eu tive, mas eu achava aquilo gostoso. Era sofrido, a gente trabalhava muito, mas eu achava aquilo gratificante. E hoje, na minha caminhada que eu estou caminhando hoje eu tenho agradecido ele, a forma que ele foi duro comigo, né? E sempre me posicionou, fez eu ser forte, né? Isso foi que eu fui me tornando a mulher que hoje eu tenho certeza que teve todo precisou de tudo isso para me chegar até onde eu estou hoje. E aí, olha que interessante, que eu estava falando um pouquinho antes da delicadeza da mulher e da força, porque eu acho que a mulher, ela combina essas duas qualidades, força e delicadeza. Seu pai tinha esse desgaste com seu irmão, porque 2 homens, né, acabam batendo de frente um com o outro, e tem aquela truculência de homem, mas aí você já tinha aquela delicadeza que conquistava o seu pai. Porque a hora que ele estava bravo, eu recuava. Eu deixava. Aí depois, a hora que eu acalmava, mas nós 2 tínhamos trupelo nosso também. Demais. Tinha, né? Mas aí, assim, até ele me botava o apelido de Bronquinha, porque aí tinha hora que ele pegava pesado demais, e aí eu pegava e emburrava, sabe? E falava para ele, socava dentro
um quarto. E aí ele ficava preocupadinho, falava assim, gente, a menina não sai do quarto, falava para Tereza na época. Tereza, a menina não sai do quarto para comer, para nada. O que está acontecendo com essa menina? Essa menina é muito ruim, Tereza. Ela é brava demais. Eu só falei assim para ela. E ela já pegou e já deu um chute já e zangou, falando em ir embora, que não sei o quê. Não, só Valdo, deixa agora mesmo é a minha hora. E de certo ele falava isso com o coração na mão, né? Sim, assim, com medo de ser embora. Ele sempre foi assim. Ele, como dizer, para mim ele não me elogiava não, mas ai de alguém que se falasse mal de mim, né? Então nós dois sempre foi muito parceiro, né? E eu podia vivenciar a dor dele, os apertos, né? As crises, porque a gente quando começa a viver a vida do outro, a gente começa a perceber, né, o que o outro sente, né? Então, eu e meu pai era assim, quando ele não estava bem, eu tentava tirar o foco dele. Bora andar, pai, de sábado, domingo. Sentia que estava preocupado, bora andar. E nós andava na caminhonete de tarde, assim, pela fazenda, né? Às vezes ia procurar alguma fruta, porque sempre gostou de plantar muita fruta, caju, piqui, pelos pastos. E aí a gente andava pelos pastos, porque se deixasse ele ficava o dia inteiro dentro da televisão, né? E, querendo ou não, ele não gostava que eu vinha para a cidade e não deixava também, né, para me passear. E aí minha distração eu era muito incutida com traia. No sábado eu ficava areando a argola e pescar. Sempre ia comigo, sentava com a cadeira de fio lá naquela canoa para não doer a bunda dele. Sempre me acompanhava quando não tinha aquela família, tipo... Tem o Tony Pires que ia, tinha o Firmino que ele confiava de eu ir com eles, né? E pescar de boa, ele ficava já despreocupado. Mas era o que eu gostava e era o meu lazer lá, né? Era muito gratificante. Isso faz até a gente ter saudade hoje, né? Que não tenho isso mais. Uhum. E assim, você ficou quanto tempo com ele? Conta um pouquinho, só para eu situar. Você morava em Uberlândia, e aí você morou em Uberlândia até quando? E quando que você mudou para a fazenda? Nos meus 18 anos, quando eu tinha um namorado, e quando eu comecei a namorar, e ele não agradava do namoro. Aí foi quando ele falou, não, pode deixar que essa eu vou levar para trabalhar. E foi quando eu vim. E tudo que eu queria, dele me trazer para a roça mesmo, né? De eu vir para a roça. E aí foi com os 18 anos, quase 19 anos, na verdade, sabe? Mas eu ainda ia para Uberlândia, menos tempo. Cada 2 meses eu ia a Uberlândia e voltava. Ficava 10 dias lá, voltava, né? Não era direto. Foi quando eu terminei a parte da contabilidade. E fiquei um tempo lá. Em 2005 foi um ano que eu tive um relacionamento, casei, fiquei pouco tempo casada, retornei também para a fazenda. E foi quando também o meu irmão perdeu a esposa, né, que foi matada, e meu pai falou, minha filha, você vai precisar de ir para Uberlândia dar assistência para sua mãe e para o seu irmão. E foi um baque muito grande para a família, e foi quando eu fiquei uns 2 anos lá, na luta com essas meninas. Uma tinha 5 anos, a outra tinha 10. Nossa. E levava menino para psicóloga, levava menino fazer balé, sapateado, inglês. Era uma luta, tentando distrair a dor dessas crianças, né? E nesse meio tempo, quando tinha as coisas para resolver aqui, eu largava lá correndo e vinha para cá. Então, minha vida, querendo ou não, era uma loucura. E eu tinha uma amiga que falou, Tati, o jeito que você é ligada, você não vai aguentar. E foi quando eu tomei o partido de fazer a outra faculdade de administração. Ela entrou para fazer design e eu entrei para fazer administração. Fui lá na faculdade, prestei o vestibular, passei na prova e continuei fazendo essa faculdade. E aí, nesse meio tempo da faculdade, que foi os 4 anos, nas férias era total na fazenda, né? E às vezes eu fazia muito quando eu faltava, pegava material, porque eu tinha que vir para a fazenda, né? E dava para a gente se encaixar. E quando eu me formei mesmo, aí eu vim de mudança, já direto mesmo, né? Aí você tinha quantos anos quando você veio definitivamente? Foi... Menina, nem sei,
foi em 2009, né? 2009, que eu vim assim de mudança, aluguei um apartamento em Água Boa, montei um apartamento para morar sozinha e era para me trabalhar até numa empresa lá que mexia com parte de confinamento, ração para confinamento. Aí foi quando ele não deixou trabalhar, falou, não, você vai ficar comigo. E aí foi quando eu vinha. E nesse apartamento eu fui só umas 3 vezes, em um ano. Meu Deus! Alugava sem ir. E quando eu ia também, eu ia com ele, que nós ia resolver muitas coisas. E nós dois andávamos muito. Dava numa sexta-feira, tinha alguma coisa em Água Boa, né? Algum leilão, alguma coisa assim. Nós, vamos lá um pouquinho, ver lá, e na volta domingo. Aí nós ia. Esse percurso a gente fazia muito, isso, entendeu? Mas era muito gostoso. A fazenda era uma desculpa para você ficar perto do seu pai? Ou de verdade você gostava desse ambiente, queria viver nesse ambiente, queria fazer sua vida ali, no campo? Eu amo. Até hoje eu falo. É uma paixão que eu tenho. Eu nunca fui muito fã da parte de maquinário. Parte trator, não, mas o gado é a minha paixão até hoje. Para mim, é uma terapia. Eu entrar dentro de um curral e poder perceber que tem gado, apartar gado, essa é a minha paixão. Gente, eu vi um vídeo seu no Instagram mesmo. Montada, não gosto de cavalo, eu gosto de mula, burro. Gente. Eu gosto muito dessa parte de argola. Agora, meu irmão já é apaixonado na parte de cavalo. Hoje ele é um criador de cavalo. Eu não sei nem como que é a raça lá, não sei, mas não é quarto mineiro, acho que é manga larga. Que legal. Eu não entendo dessa história de cavalo, eu não sou muito entendedora dela, não. Eu vi um vídeo seu no curral, vacinando o gado, e o Pedro Lucas lá, vocês ensinando ele a fazer alguma coisa, eu não lembro se era bater um veneno, não, bater um veneno no gado, não tá, um remédio. E você, assim, é realmente o seu ambiente, né? Você tem todo um comportamento típico de quem sabe o que está fazendo ali dentro. Na verdade, assim, a maternidade para mim foi um desafio, né? Que o meu pai teve um acidente, né? E era a única coisa que eu não tinha feito por ele era dar um neto. E eu vim decidida numa viagem que eu ia parar de tomar remédio. Falei pro pai dele que nós namorávamos. Olha, eu não evito mais. Como se diz, eu quero um menino para mim. Quero dar a única coisa que eu não dei pro meu pai. Eu era incutida demais com cachorro. Ele pedia, seu pai pedia um neto? Ele tinha raiva de eu com os cachorros. Porque eu era incutida. Tinha um que dormia comigo e tinha uns 3 que ficavam no tapete da cama. Eu era muito incutida. Doecia um cachorro, o cachorro melava um olho, eu queria vir para sair doida para a cidade, caçar recursos para o cachorro. Então, assim, ele era louco, falava que o dia que eu tivesse menino, eu ia desincutir. E foi a pura verdade, eu não dei conta de assimilar cachorro e menino. Era muita coisa para administrar. Nossa, muita coisa. E minha mãe também sempre falava, minha filha, você vai sofrer para ser mãe. Não vai ser fácil. O seu estilo de vida, a sua forma de ser, não é fácil ser mãe. Ah, mas eu vou ter. E meu pai falava, ela não concordava de ser mãe solteira. Meu pai falava que eu não precisava de ser casada para ter, que eu dava conta de trabalhar e sustentar ele, né? E que o importante era isso, que eu tinha que deixar uma semente minha, né? E por isso eu fui mãe velha, né? Com 35 anos. E foi um grande desafio. Não vou nem falar nada quantos anos eu tenho, Chorei ainda não tenho. muito os primeiros banhos do Pedro Lucas. Por final, eu fui dar banho com quase 2 meses, assim, na marra, assim, mais tranquila. E aí eu ia para a fazenda, não tive babá, perdi meu pai, não tive babá, não abaixei a cabeça, segui em frente, porque deixou muito compromisso e o que eu foquei, que eu precisava de honrar o nome dele. Aquele nome que ele deixou, eu tinha que trabalhar e honrar os compromissos que ele deixou. E graças a Deus, Deus tem nos dado a graça e a sabedoria, nós não precisamos desfazer de nada. E a gente está vencendo as coisas como nós vencemos. Os 3 primeiros anos foi muito difícil. Foi 3 anos assim dolorido, porque além de eu lidar com a depressão, né,
da perca, da saudade do meu pai, com uma criança, aprendendo a lidar ali com aquela criança, aquela delicadeza, né? Trocar uma fralda. Eu nunca tinha pegado nenhum sobrinho meu recém-nascido. Nossa. Eu tinha medo de pegar. Mas eu tive a minha irmã que teve assim do meu lado, ficou comigo 30 dias, depois veio para a fazenda, veio para minha casa. Tinha já a casa em Canabrava. Ela que veio, montou, pegou a caminhonete do meu pai, decorou o quarto todinho do Pedro Lucas. Ela que fez tudo. Ela que fez até o enxoval do menino, foi ela que fez, que a irmã dela não tinha tempo para acudir isso. Uhum. E grávida. E eu não deixei de andar a cavalo, eu andava barriguda com cavalo, fiz de tudo. Eu acho que hoje eu tinha vontade, se fosse o caso. Não por conta da idade, né? Mas seria interessante eu engravidar para sentir a sensibilidade que uma mulher tem na gravidez, na gestação. Eu não tive essa sensibilidade, né? De um chá de berço, de chá de fralda, daquelas brincadeiras que hoje eu vejo muito. Eu não tive essas coisas, né? Eu não tive, devido porque eu estava passando por problemas com meu pai com saúde, e o pai do Pedro Lucas estava com muito tumulto, perdendo terra, e aquele tumulto eu tentei acudir tudo, de lá e de cá. E dei conta, não sei como, mas dei conta. Hoje, quando eu sento, deito, paro, meu Deus, como que eu dei conta? Mas é igual você falou, mulher tem uma força que ela não sabe de onde que ela transborda, né? E, querendo ou não, a gente, pode ver, a gente adoece, a gente não deita. Eu estou numa caminhada tem 5 meses, ninguém acredita. Eu chego em casa, às vezes, meia-noite, eu vou lavar a minha casa. Nossa. E é lavar. Limpo e fico bem limpo, sabe? Termino lá para as 2 horas da manhã. Meu Deus. Mas, assim, ninguém acredita, mas isso até me relaxa, porque eu tenho trabalhado muito com a cabeça, né? E eu, assim, eu tenho muita energia. Isso eu tenho, assim, de trabalhar, assim, energia de fazer as coisas. Física mesmo, de né? física, sabe? Até me faz falta hoje a academia, porque é a que me relaxa, né? Que eu preciso de gastar, né? Liberar as morfinas. Os médicos falam que eu tenho vontade de ser mais assim, aquela mulher mais tranquila, aquela mulher meiga, assim, sabe? Eu até falo com a doutora Virgínia, sabe? Ela aqui do Porto Alegre. Andei muito atrás de psiquiatra. E vim nela, e ela foi um espetáculo na minha vida. Que bom. Ela foi maravilhosa na minha vida. Ela pôde dosar os remédios direitinho, foi aumentando conforme ela achou que precisava. A hora que precisou de descer, ela desceu. E foi muito bom, assim, sabe? Foi muito bom eu ter o acompanhamento dela. E eu indico ela muito aqui no Porto Alegre, porque às vezes a gente anda tão longe, né? E ter uma solução aqui pertinho de nós. É. Seu pai chegou a conhecer o Pedro Lucas? Conheceu. Ele teve comigo, né? Quando eu ganhei o menino, ele ficou o tempo lá no hospital comigo. E todos os dias. Quando eu vim para o Mato Grosso, ele veio também. Eu fiquei na cidade, ele foi para a fazenda. E aí fui com a minha irmã para lá uns dias, né? Mas como eu fiz cesariana, eu ainda tenho a cabeça meio dos quadrados. De lavar, mexer com, fazer extravagância, né? Guardar o resguardo direitinho. Guardar o resguardo. Porque se eu ficasse na fazenda, eu ia ver as coisas, não ia aguentar ficar sem fazer. Então, por isso que eu fiquei mais perto. Foi quando a Tereza, que é uma amiga minha, que é igual uma irmã, que ela começou a trabalhar lá em casa, o menino dela tinha 2 aninhos, quase 2. E ela estava trabalhando numa casa e Deus sucedeu tudo de bom na minha vida. Logo, essa patroa dela mudou para Confresa e ela veio me ajudar, cuidar do Pedro Lucas. Aí, às vezes, ela ficava com ele à tarde, eu ia na fazenda e voltava, quando ele estava muito bebê. Aí, com 1 ano, eu não aguentei mais. Falei, eu não aguento essa saída todo dia e voltar. Nossa, ia todo dia? Quantos quilômetros? 52 quilômetros da sede. Né? E aí, querendo ou não, ficou bem puxado. Mas aí ela cuidava da minha casa na rua, ficava, e nas quinta-feiras eu vinha e retornava no domingo, na segunda para a fazenda. Mas lá na fazenda era aquilo ali, assim. Aí, época de vacina,
Aí o esposo dela ia, né, me ajudava a assinar o gado, pagava o extra, ele e o filho dela. Ia me ajudar e ela me ajudava com o Pedro. Mas nesse meio tempo que eu não tenho, minha caminhonete era a casa minha, do Pedro Lucas. Ali eu acordava 4 horas, já fazia a sopinha dele, punha um relógio para despertar no celular. De hora em hora eu parava. Se fosse o banho do menino, tinha as garrafas PET, uma bacia que eu jogava e dava banho no menino. E ele era assim, sujo de graxa no chão, o peão pegava. Ele foi criado assim, no meio do povo. Por isso que ele é popular. Assim. O povo fala que ele é mais político que eu. Ah, que que gracinha. É todo popular. Tem que, às vezes, ter malícia, né? Ele não tem essa malícia, que é criança, né? Mas, e aí foi que quando aí ela pegou, eu falei, Tereza, vem ficar comigo. Ela ficou 1 ano certinho comigo. Não, eu vou ficar 1 ano lá, eu e o Erasmo. Te ajuda e depois nós vamos para nossa terra. E eu não vou te ajudar mais, não. Já está na hora, né? E deu tudo certo. Até hoje, nós duas somos muito amigas. O filho dela acidentou, fui para Barra, fiquei 20 dias do lado dela. E Deus, engraçado, Deus vai dando providência assim, na minha vida. Eu falo que é providência de Deus, né? E é mesmo. Mas uma coisa eu sempre te digo, eu nunca baixei. Nunca baixei, assim... eu tô cansada, eu tô morta. Não, eu sou daquela que não sou de amigos todos os dias dentro da minha casa e de estar na casa das pessoas. Mas a hora que precisa de mim, eu sempre tô ali. E eu sou daquela que eu não fico oferecendo, eu já vou e faço. E isso é criação, não sei, é da minha pessoa. Não adianta... Isso é de mim mesmo, né? E assim, como que é para você, como mãe do Pedro Lucas, essa primeira fase assim foi um pouco difícil de adaptação, mas e agora ele já está com que idade? 8 anos. Como que está sendo esse processo assim, né, de ver o crescimento dele, de ver que, né, vai mudando, a criança vai mudando muito, vai precisando de outras coisas, deixando de precisar de muitas outras, né? Como que é ser mãe de uma criança maiorzinha? Olha, o Pedro é uma criança muito tranquila. Eu falo que Deus falava para mim que estava guardando ele dentro do meu ventre, é a real. Porque eu tive muita agitação na minha gravidez, né? E hoje ele não é um menino agitado, ele é um menino muito, muito tranquilo, educado, mas também eu sou brava. Sou brava, exigente. Sento, eu converso, corrijo com a vara, porque assim Deus explica para a gente fazer. Não, mas eu sou daquela que eu converso primeiro, sento, mas eu sou brava. E ele é muito colado em mim. Ele não dorme longe e chega que sufoca um pouco, né? E são eu e ele. E essa fase, eu acredito que hoje, no que eu estou vivendo, está sendo muito dolorido para mim e para ele. Mas, de fato, Deus deixou bem claro para mim que ia cortar o nosso umbigo umbilical. E está sendo maravilhoso, porque ele ficou 2 semanas lá no pai dele, que o pai dele tem terra para frente de Confresa, e ele ficou 2 vezes lá com a avó dele, o pai dele, e super bem. Não, só teve um dia que ele chorou para a avó dele, falou que estava demais, estava doendo demais. Saudade. Saudade, né? E ligou para mim, conversava. E às vezes eu nem fazia por onde ficar ligando, né? Porque a minha correria, né? Nessa nova jornada empreitada, esse propósito que eu estou vivendo agora, eu nem ficava ligando para não preocupar ele, mas ele parece uma criança adulta. Assim, tanto que ele preocupa comigo, ele ora comigo. Oh, meu Deus, porque eu faço ele participar da minha dor. Às vezes, se eu choro, o dia que eu estou com saudade do meu pai, saudade de alguma coisa, né, de algum conchego, né, eu falo para ele, falo, meu filho, a vida não é só alegria, a vida não é só passear, não é. A gente tem os momentos de dor, mas aqui a gente alivia, a gente ora. E Deus vem e limpa. Isso faz parte da nossa vida, né? E eu sempre expliquei isso para ele. A gente sempre leu a Bíblia. Eu li a Bíblia para ele e oro com ele. A gente ora junto.
sabe? Ele fica apavoradinho quando vê eu nervosa, sabe? Mamãe, o que eu posso fazer para te ajudar? Oh, não, gente. Então, assim, hoje tá assim, tá difícil para ele. Mas esse apoio que a minha mãe veio, né, para ficar, já tem quase 2 meses que ela está lá em casa, acho que está fazendo 2 meses já, que ela veio antes de agosto. Eu acho que fez muito bem para mim e para ele. Eu acho que sem ela, nessa caminhada, esse apoio de mãe, né, em oração, né, porque a oração da minha mãe, eu falo que faz a diferença na vida, né? Acho que é porque é mãe, né? A nossa oração diante de um filho, Isso. né? Faz. Eu acho que sem ela, eu acho que era impossível de eu estar nesse propósito que eu estou vivenciado hoje. Você sabe que pode contar com aquela pessoa ali, né? E tem o efeito da oração também, né? Sim. O efeito daquela pessoa estar orando por você, você está recebendo aquilo, né? Então, assim, é juntar uma coisa muito importante com a outra muito importante também. Agora, sobre o Pedro Lucas, o Luciano, quando conheceu, ele chegou aqui apaixonado nele. Meu bem, você precisa conhecer. Não, ele ficou doidinho que eu precisava conhecer. E eu fui aquele dia lá e eu não conheci. Mas ele ficou apaixonado, Pedro. Mas ele é inteligente, ele gosta de pescar. E se der atenção para ele, ele fica todo. Ele ficou... E ele também, assim, eu também me ensino muito para ele, tipo assim, eu preencho os dias. Até minha mãe não deu conta. Falou, não, minha filha, ele tem trem demais para fazer. Todo dia ele tem uma coisa. Ele faz segunda e quarta uma aula, terça e quinta é futebol, e segunda, quarta e sexta é jiu-jitsu. Nossa. E eu tenho falado para ele porque ele quer ir. Aí, às vezes, a minha mãe não está com vontade de levar, ou às vezes está assim, desanimada, calor demais, que não está muito habituada nesse calor. Aí eu falo, meu filho, é um tempo. A hora que tudo isso passar, a mamãe vai voltar a fazer tudo isso de novo por você. Porque, assim, eu acho que as crianças, a gente tem que incentivar as crianças da gente, né? No jiu-jitsu. Por mais que, às vezes, ele fale, eu queria parar. Eu falo, não, tem dia que eu vou na academia, eu não quero ir, mas eu vou, né? E ele, assim, ele ama pescar. O Pedro Lucas é igual eu levei ele agora em janeiro, fui em Uberlândia, e coloquei na minha cabeça que meu filho tinha um síndrome, ele era especial, alguma coisa. Porque é um menino que não sossega. Até para ver um tablet, ele põe a cabeça assim no travesseiro e sai arrastando dentro desse tablet. E eu fico brava porque suja aquelas fronhas tudo, sabe? Meu filho, você não sossega nem para assistir. Eu pensava que tinha alguma coisa, mas gastei horrores. Fui em consulta, que ele tem convênio, mas paguei o particular preocupado. Meu filho tem um trem, porque ele é elétrico demais. E minha mãe sempre fala, minha filha, seu filho não tem nada. Ele não roubou. Ele só herdou a energia da mãe. Ele sempre fala, minha filha, você cansava qualquer um quando era menino. Quando nós piscava com você já estava em cima do cavalo. Seu pai tinha um boi na época, você era terrível. Você andava pelos passos, você era pequena, você tinha uns 7, 8 anos. Meu Deus. Você era terrível. Então, ele não tem nada de errado, mas a gente não pode falar isso perto dele, né? Jamais. Ele não pode nem sonhar. Fala, mãe, não fala isso perto dele, porque senão eu perco minha razão. Né? Mas, assim, ele ama pescar, né? E o Luciano ama também, né? Pois é. Menina, e aí ele ama pescar. Eu, inclusive, acho que ele está devendo uma pescaria pro Pedro Lucas, né? Seu bonito, que você falou que ia pescar com ele. Vai cumprir sua promessa. Não, mas deixa passar esse tumulto, que nós tá com a vida meio... É verdade, tumultuada. A vida meio tumultuada agora. E ele... Ai, meu Deus, eu ia perguntar uma coisa, esqueci. Esqueci. Era sobre ele, mas fugiu. Mas eu quero ter a oportunidade de conhecer o Pedro Lucas, porque ele é um queridinho, né? Já é um querido Luciano, e quando é querido pelo Luciano, facilmente vai me conquistar. Você podia ter trazido ele, inclusive. Nossa, Joyce, né? É uma coisa que até a deputada Fernandes comentou comigo, que eu deveria levar ele. Mas, assim, ele é muito desinquieto. E minha mãe não dá conta de ficar andando atrás. E eu vou te falar, eu fico coração na boca de ver ele no meio de tanta gente.
ir para um lado e a gente não sabe o que não tem o controle, não, né? Eu não tenho um controle. E quando eu não posso perder o controle dele, assim, do meu olho, e estava tirando a minha atenção, entendeu? Porque, querendo ou não, eu preocupo com ele. Sim, com certeza. Muito. A gente preocupa, porque o Pedro não tem medo das coisas. Ele é muito... Pra você ter noção, ele já pegou num jacaré. Ai, Filhote de jacaré. Chegou assim comigo. Mamãe, socorro, gracinha. socorro. Sabe? Sabe? Eu tenho a foto. Depois eu vou até te mostrar. Da onde, né? Assim, Piscou, já fez alguma coisa ali que estava fora do... Não, e se ele tivesse aqui, ele não tinha deixado nós não deixava nós quietos, não. Ele já tinha descido, subido aquela escada, sabe? Eu lembrei que eu ia perguntar. Muita energia. Pois é, você gastou horrores para descobrir que não tem nada de ruim, de errado. Disse que eu preciso de tratamento. Eu preciso de tratamento. Ele brincou comigo, né? Mas graças a Deus, pelo menos eu tirei aquilo da cabeça, porque ele demorou a leitura. É o que me preocupou. Porque a leitura, por mais que eu tentava, entrava com reforço, e aí eu comecei a me questionar porque as professoras falavam que era eu que estava cobrando demais dele, estava travando isso nele. E aí eu comecei a sentir culpada. Entendi. Que eu estava... a minha pressão estava impedindo dele. E hoje eu estou percebendo que realmente foi eu dar uma relaxada dele, ele está desenvolvendo. Olha que coisa. Hein? Porque, como se diz, agora eu não estou centrada nele. Por mais que eu chego tarde em casa, eu ainda abro o caderno dele, vejo se os cadernos que ele colocou, porque ele tem um caderno para cada matéria, que ele que quis assim. E aí eu vejo se da matéria do outro dia, se está lá dentro da pasta dele. Todo dia eu faço isso. E vejo no story se está levando alguma coisa. Então, deixa organizadinha as coisas dele da escola. Mas ele é muito, assim, acelerado. Igualzinho a mãe. Engraçado, porque, assim, eu vi vídeos dele. Parece que ele é tranquilo, Não, mas assim. Mas, assim, é pouco tempo. Igual ele fica lá em casa, eu e ele brinca o tempo todinho sozinho. Mas ele não deita, assiste televisão, assim, filme. Não. E quando ele assiste filme lá no Netflix, ele chora, tu acredita? Tinha uma novela que eu estava apaixonada, porque eu até fiquei com medo dele ficar muito viciado, eu tirei dele. Anjo, acho que é Anjo, de Anjo, uma coisa assim. É uma novelinha antiga das crianças. Mas, menina, ele chorava. Mamãe, tadinho dele, mamãe. Ele é maldoso, ele é uma criança maldosa, mamãe. Tá fazendo isso, sabe? Contava. E ele esses dias ia me contar. O tempo todinho, sabe? Meu Deus. Mas ele é tranquilo, sim. Ele não é um menino agressivo. Ele é daquele que fala pro amiguinho assim, não pode fazer isso, não. Ele não é agressivo. Mas, assim, a escola tem aprendido. Não, aprende muita coisa, né? Na escola. Sai um pouquinho do controle da mãe. Tem que compensar em casa, né? O que desaprendeu, aprendeu ruim lá fora, chegou em casa, aí tem que ter o conserto daquilo, né? Explicando. Tem que ter muita paciência, sentar e explicar, né? E é um trem que a mãe dele tem a paciência curta. Tatiana, aí você estava na fazenda e, de repente, você vai para a cidade e vai trabalhar na cidade. Conta essa transição, porque daí você já estava deixando algo que você gostava muito, que era a fazenda, aquela vida ali no campo, e retornando para a cidade para ter um outro tipo de trabalho. Como que foi para você esse deslocamento de um para o outro? Joyce, foi uma transição, porque com o Pedro tinha 1 ano e pouco, eu e o pai dele, nós rompemos, né? E aí foi quando eu fui para a fazenda. E aí juntou tudo, né? A falta do meu pai, a falta do pai dele, né? Que não é fácil. Ele não soube lidar, às vezes, com o momento que eu estava passando, né? Os desafios, as dores, né? Que são muito. Hoje, inclusive, nós dois hoje somos muito amigos um do outro. E carinho enorme pela família dele, sabe? E o que decidi aí? Eu estava trabalhando muito, né? Trabalhava muito. Eu
saí da sede, fiz um quartinho para facilitar a minha vida, porque eu saía muito cedo da sede, que são 12 quilômetros do Retiro, porque a sede hoje é arrendada toda para a lavoura. E aí eu saía cedo e voltava de noite. E aí eu resolvi fazer um quartinho, um banheirinho lá assim, meio, fiquei meio misturada ali com os peões, sabe, morando ali. E com tudo isso, querendo ou não, eu tive um procedimento, eu acho que foi emocional mesmo. Um problema de saúde que deu parece que é o cobre, um procedimento lá que alterou no meu organismo. Aí foi quando eu fui para São José do Rio Preto, eu tomei a decisão de ir para São José do Rio Preto, num médico que, inclusive, acompanhou meu pai, me acompanhou uma época que eu tenho um problema no fígado. E ele, com tudo isso, eu fiquei 3 meses em Uberlândia. E quando eu voltei, lá eu conversei com a minha família. E nesse processo eu fiz aquela psicóloga, tipo psicanálise, que trabalha constelação, trabalha com bonequinho, tudo. E aí eu tomei uma decisão de sentar com eles, falando que até ali eu tinha ajudado muito, né? E o que eu pudesse ajudar seria com documentação, que seria por telefone, que seria, às vezes, levar alguma coisa lá, mas que eu iria, no início do ano, para a cidade, para a minha casa, eles arrumassem outra pessoa, né? E eu já nem vinha preparando eles, né? Porque, assim, ali era um habituado meu pai. E eu precisava sair daquele momento, daquela dor, para me resgatar eu de novo, entendeu? Então, assim, quando eu vim para dentro de Canabrava, dentro da minha casa, o Pedro já tinha 3 anos, e eu fui para... E aí foi quando ele estava fazendo... 3 anos que ele tinha feito, ele ia fazer 4 anos. Isso, ele ia fazer 4 anos, o Pedro Lucas. Ele ia começar a escola. E aí, ficou 1 mês na escola, ele deu o Covid, a pandemia. Aí foi outro desafio, que não foi fácil, porque ele tinha bronquite. E dos 8 meses até uns 3 anos e meio, eu passei baixo com ele. Nossa. Já saí várias vezes para a Barra do Garça, assim, em última com ele, sabe? Mas, graças a Deus, assim, fui sabendo lidar com isso e foi dando certo. E aí eu entrei para dentro da academia, fiz tudo que a psicóloga me falou. Você vai para a academia, você vai cuidar de você. E aí foi quando eu fui cuidar de mim, fui para dentro da academia, emagreci. Eu corria cedo, 8 quilômetros na represa, todo dia. Ele ficava dormindo dentro do carro, porque eu não tinha quem ficar com ele de madrugada. E a caminhonete ficava ligada lá na represa e eu correndo. Aí, à tarde, eu arrumei uma babá que ficava para mim ir na academia, porque eu precisava de fazer, porque fibromialgia. Sim. Diz que a única coisa que cura é a academia. E eu tive esse diagnóstico. E eu falava, Deus meu, eu não quero isso para a minha vida, eu não admito isso. É terrível mesmo. E eu fiz, e fui curada, porque eu nunca mais senti nada. Que bom. Não senti. Então, assim, eu vejo que é cura de Deus mesmo. E com isso eu fiquei 1 ano, menino, dentro de casa. Lavava uma área 2, 3 vezes, eu ficava, sabe? E com tudo isso eu sarei, cuidei de mim, fiquei bem. Deus me prometia uma cadeira, eu duvidava, fui para a Confresa, procurei casa para me mudar para lá, para me achar um emprego, que eu queria trabalhar na parte da administração, que é uma coisa que eu gosto, que eu não sou mulher doméstica, não gosto de cozinhar. E foi quando eu me parti para lá e para cá e nada de agradar. Meu coração fechava. E teve um belo dia, eu recebi uma oração de uma irmã, 2 irmãs que foi na minha casa, e falou que Deus iria me dar uma cadeira lá na Canabrava. Falei, você deve estar ficando doida. E ela me via com um terno, ainda vermelho, atrás de uma cadeira. Ela, minha irmã, não sei, mas eu vi. Talvez seja lá na Confresa, mas eu vi aqui. Né? E aí, com tudo isso, com 1 ano de casa, eu estava na academia, a esposa do prefeito atual me ligou, me convidando. E foi quando eu aceitei, e foi quando eu tirei o foco todinho, e eu comecei a vivenciar o problema lá da prefeitura,
né? Aí foi quando eu liberei o perdão, percebi que eu liberei o perdão total, assim, do pai dele, às vezes da minha família, porque acaba que a gente descobre que o problema não é das pessoas, né? Da gente mesmo, né? Porque, assim, às vezes eu falava que quando no meu luto, eu trabalhei muito e às vezes meus irmãos não veio para ficar comigo, né? E eu não tive como deitar e botar a cabeça no travesseiro, né? Então foi tudo isso. Lá sozinha. E aí cobrava, e por isso, para mim, parou de doer tudo, sabe? Então, assim, eu acho que é um processo. Eu tenho vivido um processo com Deus. E por isso que eu tenho tido, assim, às vezes, o meu posicionamento, nas minhas atitudes hoje, eu primeiro olho o meu joelho. Vou para o joelho. Eu não tenho feito as coisas sem a direção dele. Muito bom. De Deus, porque é ele que nos sustenta todos os dias, né? É, verdade. E aí você estava ali perto da política, né? Você estava dentro, praticamente, da política, não necessariamente, da administração mesmo, né? E qual foi não sei dizer bem, motivação, será? O que te motivou a querer agora estar disputando a prefeitura? Foi uma coisa assim, com 5 meses, eu falo que eu sou abençoada, porque assim, o João me chamou na minha casa, numa quarta, lembro como fosse hoje. Eu falei, João, mas você tem que me dar, para mim ser secretário, eu tenho que pelo menos ler o que é para me aprender. E aí, com isso tudo, ele falou, Tati, até sexta eu te faço esse compromisso, porque está muito corrido. O secretário trabalhou 1 mês, ele tinha o ex-secretário falou, não posso ir mais, João. Meu pai é idoso e aumentou os casos de Covid. E o João, quando na sexta que eu liguei para a Sara para saber que ele não me atendia, o homem estava saindo de Covid. E lá naquela prefeitura, filha, você não está entendendo, foi muito choro. Eu digo que 1 ano foi de muito choro, assim, porque a gente vai aprender, né? Jogava eu para lá, para cá, e eu não sabia, e fazia que trem, coisa mais horrível do mundo. Mas aí eu falava, eu vou embora. Aí meu falava, não posso largar, porque ele confiou em mim, deixa ele sarar. Quando ele sarou, foi depois de uns 3 meses, assim, que ele voltou, e mesmo para a prefeitura, né? Sentindo melhor. Aí eu sentei com ele, falei, João, não quero, você me desculpa, me perdoa, não dou conta. O negócio aqui é difícil. Não é fácil, não. Mexer com gente, às vezes eu tenho meu jeito, e aqui é concursada, é pessoa efetiva, não dá certo. E falei para ele as coisas que tinham acontecido, que não tinha me agradado. Sempre fui muito sincera, nunca rodei toco para falar. Ele falou, não, você vai dar conta. E assim ele fez o papel tudinho que ele prometeu antes, e eu peguei o pé da linha. E ele é um bom professor. O João Cleiton é um bom professor. E isso ele foi. E todas as vezes que eu tive pessoas que tentou tirar meu tapete, alguma coisa, Deus removeu. Aquela pedra de tropeço, que eu digo. Porque todas as vezes que eu chegava chorando e falava que eu ia sair, eu ligava para minha mãe, mãe, vamos orar. Não estou sentindo de Deus para me sair. Deus nunca deixou eu sair. E ele sempre quis. O pastor Antônio foi um que falou meu nome. Eu pedi para o João um dia parar com isso, porque todo lugar tudo que eu fazia, até se eu ajudasse alguém, era pela política. E toda vida eu gostei de ajudar as pessoas, né? E todo mundo jogar na minha cara, não, isso é porque ela está querendo sair de candidata a prefeita. E aquilo me machucava, né? Porque a pessoa tem que respeitar, eu acho que o sentimento do outro, né? E aí, por final, ele acabou. Nunca mais, porque eu sou meia dura também, né, para falar. E nós dois também tinha desavença, tudo, mas é igual eu te falo, o João tem muita personalidade parecida com meu pai. Eu recuava. E, inclusive, eu fui uma secretária que mais permaneceu, né? Dentro desses 8 anos dele. Você já tinha sido preparada com seu pai antes, né? Entendeu? Dos baques. E ele gosta que quem trabalha, ele gosta de trabalhar, ele gosta de ver resultado. E eu sou desse jeito, né? E quando apareceu o outro candidato, que ele sugeriu vários nomes, que até tem nomes que eu nem sabia que tinha, porque eu toda a vida fui muito centrada. Da minha sala, fazia meu serviço, eu nunca ficava muito sentada ali, batendo papo
dando ouvido à conversa, né? Ia para minha casa, cuidava do meu filho, toda a vida eu fui muito séria. E com isso tudo, apareceu os outros candidatos, tudo, e o último eu fiquei muito feliz, muito feliz. E eu fui aqui lá ver o lugar para fazer o lançamento dele, sozinha, na volta eu limpei, que faxinei o lugar, mas fiquei muito satisfeita, porque eu senti dentro do meu coração que já tinha arrumado. Mas já tinha várias profecias sobre a minha vida, sobre esse caminhar meu. E aí, quando eu agradeci para Deus em questão dele, Deus falou para mim que não era ele. E eu fiquei caladinha, sabe? Calada. E com tudo isso, um dia a Ellen me liga, manda mensagem umas 2h da manhã me contando quando eu acordei no outro dia 5h, que eu sempre fui de acordar cedo e dormir muito cedo. E aquilo ali não parou de fritar a minha cabeça. Você pensou, é agora. Eu pensei em todo mundo que falou. Cada palavra que foi entregue em Uberlândia, a minhas tias, até amigos do frigorífico falavam assim, brincava comigo nos meus status, né? Quando via eu postando alguma coisa de prefeitura, né? Falava nos meus status sobre a cidade, né? E foi, certa, profetizando a energia, né? E aí, por final, minha mãe chegou de Uberlândia. Chegou e aí eu falei para ela, falei, mãe, na sexta-feira ela chegou na segunda. Na quinta, eu tinha ido levar o Pedro no psicólogo, na segunda sessão. Porque eu estava no psicólogo e o Pedro também. Arrumei uma psicóloga lá na conferência. Não, já levei o Pedro 2 vezes na psicóloga e nada. Menino tá do mesmo tipo. A senhora precisa vir cá orar para mudar. E eu não quero que ninguém venha cá em casa orar, não. Quero receber profecia de ninguém. E ela sem saber de nada. Isso era numa sexta que eu falei com ela. Ela ainda veio na quarta, ela disse que tinha que vir na rua. Mas aí, na terça-feira, ela falou que tinha que vir na rua. Mas na segunda, teve um vento lá na fazenda que caiu um poste. Aí, 2 dias, ela ficou com pessoas lá. Eu sei que ela veio na quinta para orar por mim. Aí ela foi na Confresa, resolveu as coisas dela primeiro, chegou lá em Cabo Volta umas 2h. E eu falei, Ellen, depois do almoço eu vou levar o computador, vou colocar um pouquinho em ordem, mas não vou vir à tarde, porque eu vou aguardar minha mãe lá em casa. E depois eu retorno. Quando ela foi embora, eu retorno. E com isso ela foi, e eu estava até tentando comer e não conseguindo. E ali ela começou a falar em línguas, orar, entregou. E ela começou a entregar. E o que ela entregou para mim foi tão forte que só eu, o chuveiro e um quartinho, que se for muito gordinho, nem entra. Se for um gordinho. Vamos dizer, uma pessoa assim, gordinho, nem toma banho nesse banheiro que eu fiz lá no Retiro, sabe? Que eu falava quando o meu menino, o Pedro Luca, dormia, e eu chorava debaixo do chuveiro e falava para Deus. Nossa. Quando ela acabou, ela pediu a confirmação de 3 pessoas. E eu tive confirmação em seguida de 3 pessoas. Todo dia eu tive uma. E ela falou para mim esperar as confirmações. Eu falei, não, mãe, eu não vou esperar. Eu vou lá agora. Der o que der, eu vou lá agora. Eu não vou ser covarde. O que Deus tem para mim, eu vou enfrentar. E fui lá. E eu falei, expliquei tudo. O João falou assim... Tinha o Henrique também. Botou a mão assim, sabe? Cruzou e falou... aí nós agora é obrigado a te engolir, não sei o quê. Brincando comigo, né? Se vocês me der essa oportunidade, eu vou abraçar a causa. Pode vir lapada que eu dou conta. Falei para ele. Aí ele ficou, deu aquela risada, né? Falou, você quer contar para o povo? O povo está chegando aí, todo mundo. Para nós decidir aqui o nome. Nós tínhamos um nome. Falei, pode. E parece que renasceu uma vida em mim, sabe? Aquele sofrimento acabou. Não, acabou. E todo mundo lá virava para mim e falava assim, Tati, o que foi que aconteceu na sua casa? Não, sua mãe está precisando de orar por mim. Sabe? Desse jeito. Teve um trem diferente. Isso eu contei a prosa lá toda para eles. Aí muitos choraram, né? Muitos, porque muitos falavam direto, vinha com aquela leré na minha cabeça, assim, no decorrer do dia. Falava, Tati, você era perfeita, você entende do técnico, das obras, das coisas, você entende do procedimento, você é chata.
Você é exigente. Quando você não quer daquele jeito, não serve, né? Porque eu sou exigente, muito exigente. E que eu falo, amizade é amizade, serviço é serviço. Eu não misturo. Meu pai me ensinou a ser assim, né? E com tudo isso foi fluindo, sabe, Joyce? Na minha vida. E aí esse desafio eu aceitei dia 4. Dia 16, dia 16 eu entreguei lá no RH o trem arrumadinho do RH, lá no gabinete, para eles fazer a portaria e passar para o jurídico para dar parecer essas coisas. Do jeitinho, relatório feito bonitinho. Falei, agora minha parte eu fiz, agora é com vocês. E aí eu fui fazer uma estreia, chamei o neto para estrear, né, para mim fazer essas visitas. Eu tinha muito medo das visitas. Medo de ficar com vergonha, porque o povo acha eu assim, mas meu pai também era igual eu. Eu sou vergonhosa. E eu apaixonei em visitar as pessoas. E eu percebi assim que a gente precisa dar mais do tempo da gente, né? E até eu quero isso. Eu tenho falado isso até pro meu vice. Nós não é possível que uma vez no ano nós não tira assim, tipo assim, não vai sair ficar só visitando, mas assim, vamos, o maquinário tá para lá, vamos visitar aquele povo, vamos ter contato com os eleitores, né? Ótimo. Ter uma harmonia. E eu tenho pedido isso para Deus, que eu não quero uma política suja, uma política... Porque eu sei que eu vou levar muito ataque, igual o João Cleito leva, eu vi aquele homem chorar muitas vezes, mas, gente, não tem jeito. Nem Deus não agradou o mundo, entendeu? E esse percurso, assim, o Pedro chora muito, sente muito a minha falta. Os sábados e os domingos eu ia visitar, mas levava ele. Aí eu levava. Ele gostava de ir com você? Não, se possível, ele só quer ficar andando comigo. Né? Mas, assim, não é legal, né? Ele presenciar muita conversa de pessoas grandes, né? Como a minha mãe não tinha vindo, mas ele ficou 2 meses assim com essa amiga minha, depois foi para a cunhada dela, e assim deu tudo certo. Aí minha mãe veio e aí ficou lá em casa com a minha mãe. Que bom, né? Essas mães apoiando essas filhas. Nós conversamos com a Letícia esses dias para trás, que ela se sente muito apoiada pelos pais também. Isso é muito legal. E, assim, olhando, porque você está dentro da prefeitura, e aí você entende as necessidades de Canabrava, né? Você sabe como que é gerir e administrar ali dentro da prefeitura mesmo. Quais são os seus projetos, Tatiana, para Canabrava? O que você vê que Canabrava precisa? O que você se motiva a fazer para melhorar Canabrava? Como que estão os seus planos? Sonhar, eu sonho demais, né? E vejo assim que lá hoje foi uma coisa assim que eu chorei pelo aquele parque na praça. Eu gostei muito daquilo. Porque eu briguei muito com o João e o João falava que não tinha dinheiro, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro. João, vamos pôr, João. E eu com o menino. E meus passeios assim, era para a praça, para a represa ver o Pedro pescar, porque eu nunca fui da balada, assim, sabe? Depois que eu mudei da água para o vinho, depois que eu tive filho, né? Eu parei. Em questão é até uma coisa que eu acho que até isso eu vou me resgatar, né? Aquela Tatiana que era da antigamente. Porque não é porque eu tenho um filho que eu tenho que deixar de viver eu mesmo, né? Então, assim, eu preocupo muito com ele, né? Como ele é uma criança. E eu vejo que Canabrava, principalmente primavera, assim, precisa muito, assim, as crianças. Foco nas crianças, sabe? Eu preocupo muito, assim, com os idosos, mas os idosos eu vejo que tá num trabalho legal, que tem muito que desenvolver, né? Entre eles. Está fazendo uma piscina, né? Que ainda não terminou. São obras que eu creio que o João não vão conseguir concluir, né? Porque é muita coisa. Porque, assim, querendo ou não, sabe quando as bênçãos chegam na sua porta, assim, chega tudo uma vez, você não sabe qual que você acode? Eu digo que assim foi para dentro de Canabrava. Deus, de uma vez, abriu as portas para Canabrava. E eu percebo, assim, que é hora de não parar. Entendeu? Tem muitos projetos que vão ficar pronto, convênio que vai ficar assinado,
Inclusive, ontem, fiquei sabendo que ele vai deixar o convênio assinado para a reforma da escola estadual, mas ele não vai colocar para licitação para não deixar o CPF dele em jogo, né? Para não trazer o transtorno que ele teve em alguns convênios que não foi concluído, né? De outros gestão que ele teve que assumir. Então, assim, eu vejo isso, eu sonho. Mas, assim, eu sonho em ver uma praça bem cuidada, eu vejo tendo o esporte, né? Hoje tem um Gabriel lá que tem um projeto de jiu-jitsu. E eu tenho pagado sem o Pedro ir, porque eu falo, eu jamais quero ser para te desanimar. Porque a gente tem que motivar isso nas crianças, porque é dali que vai nascendo um menino forte, que vai criar um menino forte, né? Então, assim, eu acho muito importante esse projeto. A juventude também precisa, né? Igual agora está muito gostoso uma história de tênis lá na Canabrava, tem uma turma, tem um amigo meu que está construindo agora uma quadra de tênis. Nossa, que legal. O Samuel, sabe? Que foi um pouco do nós dois conversando, que nós dois tá um pouco afastados, mas nós dois conversa muito com o outro, respeito assim da vida, né? Toda a vida eu e o Samuel foi muito amiga assim, quando um precisava de dinheiro, um emprestava para o outro. Né? Nós fomos realmente amigos, não de farra, não, mas amigos mesmo, né? De passear, alguma coisa assim, de viajar junto, né? Ele me ajuda muito com o Pedro, ele pega o Pedro Luca, leva para a fazenda para o Pedro andar de cavalo, mas ele lá na fazenda com ele, a hora que ele vai mexer com as coisas dele. Então, assim, eu acho que isso precisa em Canabrava. Eu acho que lá na Canabrava está precisando de um toque, a sensibilidade da mulher, que o homem não tem, né? Eu vejo que o servidor também trabalha muito assim, muito estressado também, sabe? Até eu, menina, eu vivia na pressão, a gente vive na pressão. Porque eu vejo assim que a ansiedade do João, ele não sabe, às vezes, controlar ela, né? E aí acaba que pressiona as pessoas, assim, né? Assim, meu ponto de vista de ver, né? E eu falo que o serviço público também é um serviço assim que judia às vezes da gente, porque eu já trabalhei no serviço público, eu tenho, como é que tem um termo que usa bastante hoje em dia, lugar de fala, né? Eu já fui, eu tenho esse lugar de fala. É penoso. Funcionário público ali, ele dá o sangue dele porque ele está ali. Faça chuva, faça sol, você tem que estar ali. Você tem que estar ali. Isso, às vezes, é muito desgastante. E eles falam que a gente não trabalha, porque, assim, as pessoas hoje acham que quem é concursado não tem um comprometimento. E tem que ter. Hoje acabou. Né? Acabou, não tem jeito. Se você não alimenta o sistema, não vem a verba, né? Se você não faz, não vem a verba. Então, assim, você fica inadimplente, aí você fica delimitado de mexer com convênio. Porque para você ganhar um convênio, você tem que fazer um projeto. Até você criar um projeto é de 6 meses, até 1 ano. Olha quanto tempo, tem uns 2 anos que nós estamos com um projeto lá do Hospital da Saúde e que apareceu outro problema ontem que eu fiquei sabendo. Então, assim, vai lá naquela pessoa e volta para arrumar. Isso mesmo porque a gente conheceu uma equipe que ele tem já um envolvimento lá. Se o João tivesse ter conhecido essas pessoas uns 2 anos, ele tinha entregado, com certeza, Canabrava 100% asfaltada. Então, assim, tudo tem não é simples igual as pessoas pensam, né? Não é. É muito burocrático, né? Muito burocrático. Eu acredito que se colocar uma equipe responsável por projetos dentro da prefeitura, eu acho que assim é fechar com chave de ouro a administração, porque tem as secretarias ali que vão funcionar, né, com seus secretários e tudo, mas aí tem um monte de outras verbas que elas só chegam se tiver um projeto adequado, que aí é bem burocrático para você ter aquele recurso. Então, ter pessoas específicas para fazer esses projetos, para esses recursos virem, eu acho que sela assim, uma boa administração. Você acha também? A verdade é que, assim, os projetos deles lá, a gente não consegue, igual tem a Gláucia, nossa engenheira, muito competente. Mas, assim, é muito melindroso, é muitas áreas. Lá não tem só a planta baixa ou planta alta.
tem que ser o projeto todinho. Tem o projeto de encanação, de hidráulica, elétrica, tudo. Sem isso, não há prova, entendeu? Então, assim, cada engenheiro é especializado numa área, né? Então, teria que ter vários. E aí, por isso que a gente tem um convênio com a AMM, que hoje está sendo administrada pelo Leonardo Bortolini, que, inclusive, ele é o prefeito de Primavera do Leste, né? Até tive uma alta aproximação dele por conta do Ademir, que está saindo como pré-candidato a prefeito, que é amigo meu, que eu pude ajudar ele quando eles arrendou da Sinagro. Ele tinha uma cota dentro da Sinagro, né? E foi quando eu fui nele, porque, assim, nas minhas visitas, eu vi muita solicitação de empresa, né? Querendo emprego para a Canabrava, né? E foi o que como eu observo muito Primavera, eu fui nele. Ele falou, não, vou te levar no Leonardo. Você vai nele, nós vamos na casa dele. E nós fomos num sábado, e eu tive toda a recepção dele, conversamos muito, sabe? Foi muito boa, muita aprendizagem, porque eu sou daquele tipo de pessoa, me dá o caminho da estrada que nem precisa ir comigo. E eu fui para Cuiabá só, sabe? Porque fui lá fazer uns cursos, tomar umas aulas, entender melhor, né, do trâmite, tudo. E foi muito bom. Então, assim, eu acredito que, se Deus me der esse privilégio de chegar lá, eu acho que a minha campanha está muito bonita. Quando chega na hora das agressões, eu mesmo falo, nós fomos para Primavera, começou uma bagunça lá, eu comecei a juntar as cadeiras, falei para os cabos eleitorais, bora que está virando bagunça. O propósito aqui não é esse. A Ana Brava tem que acabar essa política. E ela vai acabar essa política. Ela tem que acabar, porque o mundo que a gente vive hoje não dá para ficar com essa política. É muito pesada, fere muito, vai muito para o lado pessoal, sabe? Eu acho que é desnecessário. É muito desnecessário. E eu ouvi uma fala muito esquisita. Canabrava, a política é suja. Se não for suja, não ganha. Como assim? Pesado isso, é pesado, hein? Ouvir isso, né? É muito pesado. E eu tenho, como eu estou andando no propósito de Deus, eu tenho falado até ser um eleitor entender. Eu explico. Eu tenho escutado demandas, eu explico, eu estou sendo honesta, porque eu não dou conta de mentira, porque, independente eu chegando lá ou não, eu tenho um caráter e um nome a zelar, né? E isso eu não quero perder nunca na minha vida. Só que eu estava até te contando, nós mudou de assunto, né, do parque. O parque, você vê o tanto que eu sou detalhista, o João comprou esse parque e eu cheguei e eu fui resolver outras coisas de jazida e ele disse que não tinha chegado o suporte, que ele falou para mim que esse suporte daria mais durabilidade, né, na praça, no brinquedo. Menina, eu fiquei brava nesse dia. Até alterei, tive que pedir desculpa, retratar com algumas pessoas, né? Que eu não tenho essa dificuldade. E por quê? Porque eu sou perfeccionista. Eu quero fazer. E aquela praça foi uma vida na vida das crianças. Nossa, né? demais. Tanto que é gostoso pegar a cadeira, sentar lá. Eu não acho que só para as crianças, eu acho que para todo mundo. Todo Ali mundo. movimenta o comércio, né? Porque alguém vai levar alguma coisinha para vender, provavelmente, né? Não conheço muita rotina de lá. Mas se não estão explorando esse lugar para isso, estão perdendo oportunidade, né? Não, está fazendo na rua a feirinha. Agora tem, igual vamos supor, nós temos 2 quiosques na represa e um quiosque na praça. Nós não conseguimos colocar alguém lá, porque tem uma lei, o que nós podemos... Tem algo a seguir, nós temos que seguir. Eu não posso alugar de qualquer jeito. Entendi. E aí, a hora que entra na documentação, as pessoas já não querem participar. Entendi. Entendeu? E assim, querendo ou não, eu não tiro, porque a represa é aberta, né? E o povo vai na distribuidora, compra e leva. É um dos primeiros avanços que eu quero ter no início, se eu conceder essa vitória. Porque tudo parado acaba. E eu estou vendo que está acabando o vandalismo, né? Entra, né? E não está alugando. Mas, assim, eu sei que é tudo no tempo determinado por Deus, né? Eu acredito nisso.
Mas eu estou muito confiante, muito confiante. Não é fácil. Em questão para a mulher, é um procedimento doloroso, né? De ver o meu filho lá. Eu acredito que esses 4 anos, se Deus me der essa vitória, eu sei que vai ser 4 anos de muito trabalho. Eu acho que construiu uma equipe muito boa também. São muito esforçados, né? Então, assim, é o que eu penso, né? Assim, no meu pensamento, né? Eu creio que muitas coisas precisa fazer dentro de Canabrava, mas tem umas coisas assim que eu vejo, o toque meu, eu tenho assim sede de entrar e cuidar dessas partes, né? Muito bom. A mulher, ela tem isso, né? Ela tem uma visão geral das coisas assim, ela sabe pontuar o que precisa. É bem a gerência ali, vamos pensar da nossa casa, né? A mulher olha ali, vê que está faltando alguma coisa na despensa, ela vê a necessidade do filho, ela vê o que precisa limpar ou não limpar, comprar ou não comprar. Ela tem, eu acredito que a gente leva isso para tudo, né? Essa visão ampla de tudo e nos detalhes também, né? O homem, às vezes, ele é prático para algumas coisas e esquece dos pormenores ali. A gente não, a gente vê o todo e os pormenores também. A gente é detalhista, né? A gente é detalhista e organizada, né? Eu gosto disso. É isso. E quem é perfeccionista, você falou que é uma característica sua, a gente sofre de não poder fazer uma coisa com excelência, né? Dar o melhor e dar o tudo para sair perfeito ou quase perfeito, se não for possível fazer o perfeito. E aí essa pessoa que não consegue ter tudo perfeito é um sofrimento, não é? Ela acaba carregando o sofrimento. Eu falo pelo prédio da prefeitura. Quando eu entrei, estava o projeto, né? E iniciou aquela obra. Eu impliquei do projeto até o fio, pra você ver. O fio, o que eu entendo de eletricidade? Mas a experiência de vida que meu pai me deu, eu falava que aqui é fio, não podia. Não, pode parar a obra. Pode parar. Não, não dá certo, não. Esse fio não vai tocar estante de computador, vai dar errado. Aí era a hora de eu ir na engenheira, a engenheira ver o que ela faz para ativar, ver o que ela podia fazer para fazer um fio mais grosso, né? Então, assim, lá da prefeitura, eu acompanhei, detalhe por detalhe. Ali eles refez piso, final de semana ele ia lá lixar que piso, eu ia lá e enjoava. Eu era bem enjoada, mas foi devagar. Depois o dinheiro acabou, o dinheiro ficou mais lento, né? Porque tem que ceder para outras coisas. E aí eu ia juntando assim, porque acha que dinheiro, o prefeito tem muito dinheiro, mas não tem, né? E eu fico encabulada. Eu acho que a Prefeitura de Canabrava recebe pouco, porque a gente vai comparar com Porto Alegre, com Fresa, aqui é uma quantia bem considerável. Eu acho, não sei, nós por ainda, cima, eu sei por cima. Nós ainda precisa entrar naquele... Eu não vou lembrar o nome agora, Joyce, porque minha cabeça não está... Mas, assim, em questão do ITR nosso, o nosso imposto do ITR ainda não recolhe tudo, né? Porque nossa arrecadação é muito pouca mesmo, devido à quantidade de servidor, de serviço. E o tamanho do município, que hoje eu conheço ponta a ponta. Mas por conta das terras, não estão todas documentadas, né? Mas isso é um compromisso, né? Que a gente estamos lutando para não parar, né? Para a documentação, mas já tem várias, depois que eles entraram, hoje tem a Tatuíbi, que está toda documentada, tem a parte da Furna, né? Tem o PA Canabrava, que falta muito ainda, mas está em procedimento, que ainda tem uma cobrança lá, que o João Cleito tem cobrado, né? Lá em cima, né? Porque tudo isso engloba a cobrança, da persistência de ir, né? Igual o dia que eu tive lá, eu fui até lá para cobrar sobre as pontes, indo para a Primavera, que aquilo tá uma vergonha, sabe? A terminar aquele asfalto até a gente tem que ir falando, né? Porque se deixa lá, vai passando os que falam primeiro, né? Não, vou resolvendo o problema aqui de fulano, que fulano chegou aqui primeiro, né?
Então, isso tudo é conquista que a gente vai conquistando, né? Esforço, né? Perseverança. Eu acredito nisso tudo, né? Porque falar eu acho que é fácil. E quando você vai e depara naquele desafio, que você vê aquela brecada, aí você não quer adiante, você não quer terminar. Mas é ali que você tem que ir, né? Eu, nessa caminhada que eu tô, hora nenhuma eu parei na minha cabeça. Nunca veio o pensamento de eu desistir da campanha. Nunca passou isso pela minha cabeça. E tentaram colar. Eu não. Nunca passou. Tem um dia que a gente às vezes chora, às vezes de ingratidão, né? Porque eu não vou mentir. Eu tenho um coração, eu não vejo malícia e tenho um coração muito bom. Eu creio que isso vai ser muito bom para mim, que eu vou começar a ver maldade nas coisas. Eu te falo uma conversa, eu não vejo maldade naquilo. Às vezes eu falei, tem uma coisa séria, mas eu não percebi que é maldade. E isso, eu estou me despertando nisso, né? Então, eu acho que é muitas curas que vai ter na minha vida, sabe? Já está tendo, né? Já estou tendo na caminhada muita cura. Essa sensibilidade, e Deus está me mostrando, né? Porque eu estou sensível ao Espírito Santo para me mostrar, né? Porque não adianta eu entrar dura, né? Dura num processo e não ver, né? E eu estou vendo. Eu creio que final do dia 6 eu vou estar entregando, independente de resultado da campanha, eu vou estar, assim, com mais um ponto no céu e com os 3 graus na minha escada. Muito bem. Amei o nosso papo, a nossa eu conversa. Também. Amei também. Passou muito tempo, eu acredito, mas a gente nem vê, né, Tatiana? Não vê, passa nem percebemos, rápido. né? Foi muito bom ter você aqui, você contar pra gente um pouquinho da sua história de superação, de tanta luta, né, de tanto desafio, mas de superação, de força, de muita conquista. Eu desejo uma boa sorte para você nessa reta final da campanha, que Deus continue te abençoando, porque até aqui Ele tem te abençoado muito, né? Muito. Antes da gente terminar, eu quero te presentear aqui com uma Bíblia. Porque eu acredito que... Só um minutinho. Essa Bíblia aqui é que a gente fala, né? Considera que é a palavra de Deus. Eu acho que não tem no mundo um presente melhor do que esse, porque a gente sabe que é a partir dele que a gente tem todas as condições possíveis para a gente viver nesse mundo que às vezes é tão caótico, tão difícil, tão... sem direcionamento que a gente, né, às vezes vive assim. Essa palavra de Deus é o nosso direcionamento. Isso. Ela nos guia, ela nos conforta, ela nos sustenta, né? E por isso que eu estou te oferecendo essa Bíblia. E deixei um versículo aqui para você. E eu achei interessante que você usou, enquanto a gente estava conversando, você usou ele. Eu falei assim, nossa, foi o bem que eu escolhi para ela e ela está aqui falando dele. E é assim, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Que está lá em Eclesiastes 3:1, ela é sua. Muito obrigada. Se você já tiver uma Bíblia e quiser presentear alguém com ela, fique totalmente à vontade, não tem problema e não vou achar ruim. E se você quiser ficar com ela, você está convidada a comprar uma e presentear alguém com ela. E eu quero deixar um recado aqui para as mulheres. Pode usar essa câmera aqui. Quero deixar um recado aqui para as mulheres. Mulheres, a gente fique aonde a gente queremos ficar. E vamos nessa, vamos atrás de nossas buscas, dos nossos sonhos. Independente, assim, se é grande ou pequeno, mas garra. Não olha nem para a sua direita, nem para a sua esquerda. Olhe sempre para frente. E nós estamos precisando muito de mulher na política, mulher na praça, e mulher está dominando. Nós estamos dominando, né? Eu acho que estamos, hein? E agradeço a oportunidade. Eu penso e espero que eu possa ter colaborado com muitas pessoas, que meu testemunho de vida seja para não sei a palavra certa. Abençoar, né? Abençoar, né? As pessoas, né? Que as pessoas possam perceber que a gente, por mais que a dor vem, mas a vitória vem, né?
e o crescimento e o amadurecimento também, né? E muito obrigada, Joyce. Foi muito gostosa. Ah, que bom que você gostou também. Amei. Pessoal, então nós finalizamos por aqui. Obrigada pela presença de cada um de vocês e nós esperamos vocês no próximo Florinda Cast. Até mais. Tchau, tchau. Esqueci de agradecer.